Como especialista aqui da área do comportamento humano, eu achei muito importante fazer esse vídeo para trazer alguns sinais de alerta sobre os relacionamentos tóxicos e abusivos que muitos de nós passamos em algum momento da nossa vida e às vezes a gente não identifica esses sinais, esses alertas. E também por atender tantas pessoas que passam por relacionamentos tóxicos e abusivos, eu listei alguns sinais de alerta para que a gente fique atento e consiga sair desse padrão assim que a gente consegue identificar isso. Então, um sinal muito claro que estamos dentro de um relacionamento tóxico ou abusivo é quando nós temos um desejo de não estar nesse relacionamento ou temos também muita dificuldade de sair dessa relação, porque a relação ela é para agregar algo na nossa vida. A nossa vida já tem que ser inteira, tem que ser completa. No momento em que eu não quero mais estar nessa relação ou que eu tenho muita dificuldade de sair dessa relação, é um grande sinal de alerta de que podemos sim estar dentro de uma relação tóxica ou abusiva. Um segundo ponto para a gente ficar muito atento é a questão da dependência ou da codependência emocional, que hoje cada vez mais a gente fala sobre isso. Se eu não consigo existir sem o outro, eu estou num processo de dependência emocional. Mas da mesma forma, se eu estou num padrão onde eu preciso salvar o outro, a vida do outro, eu estou sempre nessa posição de, em vez de olhar para mim, estar sempre preocupada em salvar, em consertar a vida do outro, eu também estou num padrão de salvadora, de codependente emocional. Ou salvador, né? Eu tô trazendo aqui para o gênero feminino, mas também serve para o gênero masculino. Um outro ponto muito importante para a gente ficar alerta é se estamos hipervigilantes. Se o tempo inteiro dentro dessa relação eu estou ali hipervigilante, sempre com os meus sinais de alerta acesos, eu estou sempre pisando em ovos, eu estou sempre com medo ou receio de falar algo porque o outro vai entender errado, porque o outro vai ficar triste, porque o outro vai brigar comigo, porque o outro vai... seja lá o que for que o outro for fazer, se eu estou sempre nesse processo de hipervigilância, esse é um sinal muito claro e para a gente ficar atento que estamos sim numa relação tóxica ou abusiva. Um outro ponto, chantagens emocionais. Se estamos dentro de chantagens emocionais, onde o outro só vai nos dar algo se a gente fizer tal coisa, se a gente se comportar de tal maneira, esse também é um grande sinal de alerta. Outro ponto, ameaças constantes. Se estamos sendo ameaçados de que tal coisa vai acontecer, o outro fala que vai nos abandonar se a gente não fizer tal coisa, se eu, seja lá o que for, né? Eu não, sei lá, não emagrecer, ele não vai mais estar comigo, ou ele vai, se eu não fizer tal coisa, ele vai sair fora ou vai fazer outra coisa, né? Qualquer tipo de ameaça é sim um relacionamento abusivo e tóxico para a gente ficar atento. Outro ponto, mentiras de todas as formas possíveis. Mentiras aqui não são apenas as mentiras mais descabíveis, aquelas que a gente descobre que são mentiras grandiosas, mas mentiras pequenas, as mentiras do dia a dia, onde a gente começa a se sentir um pouco confuso, uma mentira aqui, uma mentira ali, onde a pessoa diz que não, era só para tu não ficar chateado comigo, que eu menti. Mentiras é um ponto de alerta bem grande. Outro ponto, diminuição da autoestima. Se eu estou numa relação onde eu me sinto diminuída ou diminuído, onde eu passo a perceber e a entender que eu já não estou me sentindo bem como eu me sentia antes, que eu estou sempre me achando menos, me sentindo desvalorizado, porque a outra pessoa está sempre ali diminuindo de alguma forma a minha autoestima, falando coisas que me diminuem, que me desvalorizam. Esse é um ponto bem intenso para a gente ficar alerta. Outra questão, controle ou possessividade. Se a outra pessoa... Eu falo outra pessoa, mas às vezes nós também podemos ser abusivos e tóxicos. Então esses pontos todos são de alertas para o outro e para nós também. Se somos sempre possessivos, controladores ou estamos numa relação onde o outro acha que é o nosso dono, que pode nos controlar, tudo isso são pontos para a gente ficar muito atentos.
ponto aqui que eu coloquei, falta de privacidade. Não é porque estamos numa relação com o outro que tudo é uma simbiose. Nós temos sim o direito à nossa privacidade, nós temos sim o direito a ter as nossas conversas com os nossos amigos, com os nossos familiares, porque cada um vai desempenhar um papel diferente nas nossas relações, ou seja, o meu parceiro ou a minha parceira faz o papel de meu parceiro. Não necessariamente ele faz o papel do meu melhor amigo, ou não necessariamente ele faz o papel da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu irmão. Então nós temos sim vínculos relacionais diferentes com diversas pessoas que desempenham papéis diferentes na nossa vida, e também temos direito à nossa privacidade. Isso não quer dizer que a nossa liberdade vai trazer libertinagem, é totalmente diferente, mas temos sim direito à nossa privacidade. Se o outro não respeita a nossa privacidade, isso também é um sinal gritante que estamos dentro de uma relação abusiva. Outro ponto que eu coloquei aqui, agressão verbal e agressão física. Sim, muitas vezes a gente entende como agressão apenas agressão física, mas existem outros tipos de agressões. E a agressão verbal é também um alerta muito intenso de uma relação tóxica, de uma relação abusiva. Então, geralmente as agressões físicas não começam pela agressão física em si, ela começa geralmente pela agressão verbal. E a agressão verbal é um ponto de alerta máximo numa relação abusiva e tóxica, porque quando estamos com o outro, estamos desenvolvendo a intimidade, isso não dá o direito ao outro de nos agredir verbalmente, de levantar o tom de voz conosco. Então, agressão verbal e agressão física são dois pontos de alerta máximo. E um outro ponto que eu coloquei aqui são as repetições. Quando esse ciclo repete, ele acontece, aí a pessoa se dá conta, daí a pessoa pede desculpas, promete que nunca mais vai fazer de novo e tudo volta a se repetir ali na frente. E aí com esses ciclos de repetição, nós acabamos ficando dentro de relações tóxicas e abusivas, porque cada vez mais a gente diminui a nossa autoestima, cada vez mais a gente se desvaloriza, cada vez mais a gente sente vergonha de compartilhar com outra pessoa que estamos sim dentro de um padrão assim, tóxico, abusivo. Cada vez mais a gente fica sem saber o que fazer, a gente não vai atrás, a gente não pede ajuda e a gente se coloca cada vez mais no fundo do poço. E com isso vamos adoecendo, não só emocionalmente, psiquicamente, mas também fisicamente. Então, esses sinais eu quis trazer aqui como uma forma de alerta, e se caso tu te identifica em alguns ou muitos desses sinais, tanto que tu esteja dentro de uma relação assim, ou que talvez tu também possa estar sendo assim, tóxico, abusivo, é um momento de parar, refletir, e se não existe como se contornar a situação, a gente precisa sair dessa situação. Porque um relacionamento tóxico e abusivo sempre vai nos adoecer. A relação ela é para somar e nunca para diminuir. Ela é sempre para nos transbordar, para nos fazer evoluir como pessoa e também que a gente possa auxiliar quem está com a gente a evoluir como pessoa. Então eu trouxe esses pontos aqui para que a gente possa ter muito cuidado, olhar sem julgamento, e se a gente perceber que estamos dentro de uma relação tóxica abusiva, que a gente consiga sair disso, e se não for possível sair sozinho, que a gente olhe pra gente, que a gente peça ajuda, que vá atrás de ajuda para sair desse ciclo, desse padrão. Certamente muitas pessoas que estão aqui assistindo já passaram por isso ou estão passando. Eu já passei por isso, consegui sair disso, e eu atendo e ajudo muitas pessoas, mulheres e homens, que passaram ou estão dentro de relações tóxicas e abusivas, e que sim, com a ajuda, com o olhar para si, com autoconhecimento, trabalhando também a questão emocional, psíquica, física e espiritual, energética, a gente consegue com a ajuda sair disso e viver uma vida de valor, uma vida leve, uma vida feliz.